Olá, turma, tudo bem? Turma, nós estamos aqui hoje, digamos assim, iniciando realmente o nosso conteúdo do terceiro período. Daqui para frente você já marca aí no seu caderno a data de hoje, 17 de agosto, e o que vai ser requerido, né, vai ser acompanhado o aprendizado de vocês é em cima desse conteúdo que a gente está iniciando aqui, movimento com aceleração escalar constante. Para nós darmos continuidade ao nosso conteúdo sobre o estudo dos movimentos, vamos só recordar um pouco aqui dentre os pontos que nós temos. Movimento retilíneo uniforme. Isso acontece quando é uma velocidade constante. E vamos só recordar um pouco aí da sala de aula. Vamos lá. Velocidade constante em tudo. Um exemplo bem simples, um ventilador. O ventilador da sua casa, após ele atingir a velocidade, ele vai ficar ali constante. Ele não vai estar mudando em si, diferente de um carro que vai, freia, acelera. Então existe toda essa parte em si. E não existe aceleração no movimento retilíneo uniforme. Esse é um dos pontos que é bom sempre lembrar junto com vocês, tá bom? Então vamos à frente um pouquinho para nós chegarmos. Para tratarmos do movimento retilíneo uniforme, nós temos o ΔX, no nosso caso a gente usa muito o ΔS, dividido pelo tempo. E aqui nós temos a equação da velocidade média, ok? Recordando para vocês aí, tá bom? Na cinemática escalar 1, nós vamos ter aqui a definição, estudo dos movimentos sem se preocupar com as causas. O nosso próximo conteúdo, que é bem legal, diga assim, após terminar a equação de Torricelli, nós vamos estudar as quedas livres, o que ocasionou, o que jogou-se para cima, usou-se uma força. Mas na cinemática 1 nós usamos o seguinte, o movimento aconteceu aqui, para a gente não interessa quem empurrou, quem não empurrou, se tinha um atrito, se era uma descida, se era uma subida. Então a gente não nos preocupamos com esses pontos nesse momento. Por isso a cinemática escala 1, a definição dos movimentos sem se preocupar com as suas causas, tá bom? E vamos lembrar, velocidade média. O que nós temos? Velocidade média é o ΔX ou ΔS dividido pelo ΔT. Ou seja, a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Aqui a definiçãozinha para você. Vm, velocidade, ΔS, variação do espaço, que é dado em metro, e a ΔT, variação do tempo, que é dado em segundos. Nós fizemos também essa equação aqui antes de entrarmos de férias, foi a seguinte equação, observe aí. S é igual a S inicial mais V vezes T. O que significa? A formulazinha do sorvete. Então eu quero saber aí o percurso de um espaço, a posição final, vou utilizar essa formulazinha aqui que nós já fizemos anteriormente. Não é o caso de hoje. Hoje nós vamos dar início a esse daqui, ó. Movimento retilíneo uniforme variado. Ok? Então, dentro do movimento retilíneo uniforme variado, já existe uma coisa bem legal. A velocidade varia em módulo, tem aceleração escalar constante. Então, a aceleração vai manter-se constante dentro de um certo percurso. Percorre distâncias diferentes em tempos iguais. E existe o movimento acelerado e o movimento retardado. Foi o último tópico que a gente estudou, até passei para vocês, que era a questão da aceleração. A aceleração escalar média é dado pela variação da velocidade dividido pela variação tempo. Ok, turma? Show, né? Então, só recordando para vocês. Então, vamos ver AM aceleração, metros por segundo, ΔV variação da velocidade, metros por segundo, e ΔT variação do tempo. E para hoje nós temos isso daqui, equação da velocidade. A equação da velocidade só é uma formulazinha a mais. O que nós temos?
Nós tínhamos a equação do espaço anteriormente, quando eu mostrei o S, né, lá. Aqui é da velocidade. V é igual a V inicial mais o delta T, desculpa, o A vezes o T. Quem é cada um, professor? Quem é cada um deles? Vamos nós. Esse V aqui, ele vem para velocidade final. V, bolinha, velocidade inicial, dado em metros por segundo. O A, aceleração. E o T, o tempo. Ok? Ok, turma, beleza. Então, decora essa formulazinha. Decora não, aprende mesmo. V é igual a V mais A vezes T. Certo? Lembrando que tinha lá do sorvete. E agora nós estamos com essa formulazinha a mais para se acrescentar da equação da velocidade. Beleza, turma? Beleza. Vamos a um exemplo. E após o exemplo eu vou deixar para vocês aqui duas questõezinhas para vocês resolverem. E na próxima semana a gente faz a correção, tá bom? Então vamos nós. Primeiro passo, eu preciso ler a questão. Diz assim: um ciclista desloca-se com um movimento uniformemente variado. Então, o movimento variou. Representado pela equação, essa equaçãozinha aqui, essa equação, que é V igual a 6 mais 8t. Vamos só recordar o que vem a ser. Então, considerando a unidade de medida de tempo em segundos e o comprimento em metros. Aí ele manda assim, determine. Vamos ver o que pede. A letra A está dizendo o seguinte: para me determinar a velocidade escalar no instante em que foi disparado o cronômetro. Vamos para as fórmulas, vamos ver o que nós temos. Olha aqui. A fórmula velocidade é igual a V inicial mais o A vezes o T. Então, quanto foi aqui? Como foi que ficou? Então, eu tinha o quê? Vamos só ver aqui. Continuando, eu tenho V é igual a 6 mais 8t. Instante que foi disparado, o tzinha ia ser 0. E aí eu multiplicaria 8 vezes 0. Aqui apareceu o t, mas é para ser 0. Deu igual a 6. A letra B pergunta qual é a aceleração. Para me saber qual a aceleração, eu só fiz uma comparação com a fórmula. V é igual a V inicial mais o A vezes o T. Comparando esse V aqui, que é o 6, se eu comparar um com o outro aqui, ó. Veja aqui, ó. Comparar esse com esse, você vê que eles vão ficar sendo a velocidade inicial. E a aceleração é essa daqui, ó. 8. Aceleração 8. Então, ele traz a aceleração 8 metros por segundo ao quadrado. Continuando, nós vamos ter a pergunta: qual a velocidade do ciclista no instante t igual a 3 segundos? Nós fizemos V é igual a 6 mais 8t. No lugar do t que ele me disse o tempo, eu substituí por 3 segundos. E aí eu tive que V é igual a 6 mais 8 vezes 3, 24. Então, a velocidade, depois de 3 segundos que começamos a contar, usando esta equação aqui, ó, onde estou passando o cursor do mouse, ela deu 30 metros por segundo. Show? Então, turma, muito bom o conteúdo gratificante. Você tem o seu livro à disposição, você tem a gente aqui. Vamos estar corrigindo com você também na próxima semana. Primeiro começa pela correção. E eu vou deixar essa atividade para vocês fazerem, tá bom? Estou enviando aí para vocês. Um forte abraço, turma. Fica com Deus. E o nosso encontro será para correção dessa atividade, tá bom? As questões são essa: atividade de fixação. Estou colocando no grupo, também no Classroom. Você tem a velocidade de um corpo. E a segunda questão, ele quer saber mais esses 3 pontinhos aí, tá bom? Muito obrigado, bons estudos.
uma curtida legal. Próxima aula faremos a correção das atividades. E curte lá, curte nossa publicação aí no Facebook. No Facebook não, desculpa, no YouTube. E daí a gente sabe quem consegue ter uma noção de quantas pessoas acessaram, tá bom? Forte abraço, tudo de bom, fica com Deus e até o próximo momento.